Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, sexo masculino, 42 anos, pardo, cabelos lisos, olhos castanhos, estatura mediana, estou trajando uma calça preta e blusa azul. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Hoje nós vamos conversar sobre as descolonizações na África e na Ásia. Nós vamos ver como essas descolonizações foram um processo de luta que foi empreendido por países africanos e asiáticos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E a primeira questão que a gente vai trabalhar é essa, que diz: a maioria das colônias asiáticas atingiu a independência no período de 45 a 54. As lutas pela independência se desenvolveram contra metrópoles que haviam perdido a preeminência do mundo capitalista ao saírem enfraquecidas econômica, militar e politicamente da guerra contra o nazismo e do expansionismo japonês na Ásia e no Pacífico. Só aqui já é interessante para a gente marcar o seguinte: ele está falando que a maioria dessas colônias asiáticas conquistou a independência entre 45 e 54, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. E ele está dizendo também que as potências colonizadoras saíram enfraquecidas econômica, militar e politicamente depois da Segunda Guerra Mundial, depois dessa guerra contra o nazismo. Ora, depois do texto vem o comando da questão. E o comando diz: de acordo com o excerto, um fator que favoreceu as lutas pela independência na Ásia foi... O que será que favoreceu essas lutas pela independência ali na Ásia? Será que foi a defesa da autodeterminação dos povos, presente na Carta das Nações Unidas aprovada no pós-guerra? Será que foi o desgaste político, econômico e militar das potências europeias após a Segunda Guerra Mundial? Será que foi a contestação da presença europeia na Ásia pelos governos estadunidense e soviético? Ou será que foi o declínio das potências imperialistas com o avanço do socialismo na Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial? Ou será que foi o desenvolvimento de movimentos nacionalistas entre os povos asiáticos durante o conflito mundial? Para a gente responder isso, é interessante a gente pensar nos fatores propulsores dessa descolonização. E um primeiro fator importante é os movimentos emancipacionistas locais. A gente tem movimentos que começam a surgir que vão lutar por essa descolonização, que vão lutar por essa independência. Então, nos próprios países colonizados, ali na África, ali na Ásia, a gente vai ter movimentos lutando pela independência, pela emancipação. Outra coisa que é importante a gente analisar dentro desse contexto da descolonização é a difícil situação econômica das potências europeias depois da Segunda Guerra Mundial. A galera tinha acabado de sair da Segunda Guerra, tinha uma galera quebrada financeiramente e para manter essas colônias precisa de dinheiro, precisa de estrutura econômica. E essas potências colonizadoras não estão com essa grana toda para continuar mantendo essas colônias. Tá uma situação difícil aí depois da Segunda Guerra. Outro fator que contribui é o próprio posicionamento anticolonialista da opinião pública europeia, porque parte dessa opinião pública vai entender que é contraditório a gente ter lutado para destruir o nazismo, o fascismo e continuar mantendo impérios coloniais. Então vai ter uma galera que vai dizer: olha, não tem mais sentido depois da Segunda Guerra, depois de ter vencido o nazismo, depois de ter vencido tudo isso, a gente continuar mantendo colônias nesses lugares, nesses países. E a gente também tem um outro fator que contribui, que é a defesa dessa descolonização pelos Estados Unidos e pela União Soviética, porque para eles era interessante, porque uma vez desses países ficando livres, eles ficavam ali se transformando em novas áreas de influência, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética. Então todos esses fatores juntos vão contribuir para que esses processos de descolonização comecem a acontecer na África e na Ásia. E aí, essas rupturas, elas aconteceram de formas diversas. Nós temos aquelas rupturas que vão procurar, tentar pelo menos, seguir um caminho pacífico, de acordo com as metrópoles, para tentar garantir essa independência de uma forma pacífica. E a gente vai ter aquele pessoal que vai tentar lutar, vai pegar em armas para poder se libertar desses países colonizadores. E aí a gente tem momentos em que esse confronto vai ser um confronto armado entre as tropas da metrópole e das colônias. E aí esse processo dessas independências, ele foi cada vez mais avançando, principalmente a partir da década de 60.
Então você vai ver, ó, todos esses países que você está vendo aqui, ó, eles vão puxando o carro da independência, né? A partir da década de 60, você vê aqui toda essa turma se libertando da França, o pessoal aqui que se libertou da Inglaterra, gente aqui se libertando da França, Inglaterra, gente se libertando da Bélgica. Então você vê que é uma galera que vai puxando o carro da revolução, dizendo a gente quer ficar livre, a gente quer ficar independente, principalmente a partir da década de 60, um monte de gente vai puxar esses processos revolucionários. Então isso tudo a gente pode entender que vai estar dentro desse contexto das descolonizações. Então será que o texto está falando de tudo isso? Do que o texto está falando exatamente? O texto está dizendo que as independências aconteceram depois de 45, de 45 a 54, então depois da Segunda Guerra Mundial, e o texto está dizendo que as metrópoles saíram enfraquecidas economicamente, militarmente, politicamente, da guerra contra o nazismo, ou seja, da própria Segunda Guerra Mundial. Então o texto está situando o quê dentro do cenário das independências? Ele está falando de defesa de autodeterminação dos povos, presente na Carta das Nações da ONU? Não, não é isso que o texto está frisando, não é isso que o texto está trazendo, dizendo, ó, foi nesse contexto aqui que as descolonizações aconteceram. O texto está falando de desgaste político, econômico e militar das potências europeias após a Segunda Guerra. Show de bola, exatamente isso que o texto está falando. Ó, o texto está dizendo que essas potências, essas metrópoles, saíram enfraquecidas, tanto na economia, quanto na questão militar, quanto na questão política. E é exatamente o que a letra B está dizendo. Desgaste político, econômico e militar das potências europeias após a Segunda Guerra Mundial. Então essa seria a nossa letra que está bonita para a gente. A letra C falava de contestação da presença europeia na Ásia pelos governos dos Estados Unidos e da União Soviética. Não é isso que o texto está trazendo, a gente quer de acordo com o texto, né? Então tem que ser de acordo com o excerto, tá? Então às vezes você traz coisas que podem até, você pode até pensar que está dentro do cenário, mas tem que pensar no comando da questão. A D falava de declínio das potências imperialistas com o avanço do socialismo, não é isso que o texto está trazendo. E a E falava de desenvolvimento de movimentos nacionalistas entre os povos asiáticos durante a Segunda Guerra Mundial, durante o conflito mundial. Também não é isso que o texto está trazendo, o texto está trazendo o pós-guerra, né? O pós-Segunda Guerra Mundial. Por isso, dentro desse cenário, o excerto está trazendo uma coisa mais específica, que é o desgaste político, econômico e militar das potências europeias após a Segunda Guerra Mundial. Letra B de bola. Show de bola? Agora vamos para a nossa próxima questão. E a próxima questão diz: dois fatores que contribuíram para os processos de emancipação política na África e na Ásia no pós-Segunda Guerra Mundial foram, ele quer saber, dois fatores que contribuíram para a emancipação na África e na Ásia depois da Segunda Guerra Mundial. Quais seriam esses fatores? Será que foi a defesa chinesa de uma política de neutralidade ante os conflitos regionais e o fim da Guerra Fria, que opunha Estados Unidos e União Soviética? Será que foi isso que contribuiu para as descolonizações? Porque a China estava defendendo neutralidade nos conflitos regionais? Será que a China não se meteu em conflito nenhum durante a Guerra Fria? E será que é por causa do fim da Guerra Fria que essas descolonizações aconteceram? Ou será que essas descolonizações aconteceram durante a Guerra Fria? A gente viu aqui uma lista ainda agorinha, né, a partir da década de 1960, aquele monte de gente que foi puxando o carro da Revolução e se libertando das suas metrópoles. E tudo isso está acontecendo onde? Está acontecendo onde? Está acontecendo em que momento? Está acontecendo na década de 1960, durante a década de 1960 e a partir daí, principalmente durante a Guerra Fria e não lá no fim da Guerra Fria, né? Então, é isso que está fora do contexto. A próxima fala de partilha europeia do continente africano, aqui seria o primeiro fator, né? Partilha europeia do continente africano, e a outra fala de crise do petróleo. Será que são esses dois fatores que contribuíram para as descolonizações? Gente, partilha europeia do continente africano, isso aí é defendido lá no imperialismo no século XIX, lá no neocolonialismo. Esse negócio de partilha da África, né, e tudo mais, isso aí é lá no século XIX, né, o pessoal vai trabalhando, tem gente que fala que foi ali na Conferência de Berlim, né, tem gente que não fala que não foi exatamente na Conferência de Berlim, mas em tratados bilaterais que foram assinados posteriormente à Conferência de Berlim, mas o fato é que esse cenário, esse negócio de partilha da África, ele está antes, né? Não é no processo da descolonização. Esse cenário de partilha da África seria no processo da colonização e não da descolonização, certo? E aqui a gente está falando de descolonização, a gente está falando de emancipação política, beleza? A próxima falava do nacionalismo de organizações civis dentro das colônias
e o princípio de autodeterminação dos povos, que era defendido pela ONU. Será que as colônias estavam se organizando, né, em organizações civis, defendendo a ideia do nacionalismo, a ideia da independência? E será que o princípio de autodeterminação dos povos defendido pela ONU também contribuiu? Né? Com certeza, né? O princípio de autodeterminação dos povos, defendido pela ONU, fala dessa questão desses povos poderem se autogovernar, poderem administrar a si mesmos, não estarem subjugados, não estarem dominados por outros países. E, de fato, nesses países em que essas descolonizações aconteceram, houve uma série de movimentos organizados por grupos civis para lutar pelas independências dos seus respectivos países. Então, isso aí tá de boa, tá bem legal para a gente marcar isso daí. A letra D, a crescente autossuficiência econômica dos países africanos. Autossuficiência econômica dos países africanos? Foi por causa disso que eles conseguiram puxar o carro da independência, porque eles já eram autossuficientes na questão econômica? Pelo contrário, né? A gente vai ver que esse pessoal, depois do processo colonizador, foi uma situação super complicada. Depois da colonização, esses países vão ainda lutar para conseguir se levantar. Então, eles não são esses autossuficientes aí que ele está falando. E o surgimento do pan-africanismo até que ainda vai lá, mas ele diz que ele unificou as lutas no continente, né? A gente sabe que ali na África você tem uma diversidade, você tem vários contextos, você tem toda uma pluralidade que dificultava, né, essa unificação que ele está falando aí. E a outra, a ascensão econômica dos países do chamado Terceiro Mundo. Será que é porque o pessoal do Terceiro Mundo ascendeu economicamente? Por isso que aconteceu as descolonizações? E a ação Vietcong, que expulsou os colonizadores da Indochina francesa. Olha aí, ele está falando da questão dos Vietcongs, que são os guerrilheiros lá do Vietnã, né, que estavam atuando para derrubar o governo do Vietnã do Sul, que era capitalista, o governo de Saigon. Ele está dizendo que o pessoal dos Vietcongs é que contribuiu para as descolonizações, porque eles expulsaram o pessoal da Indochina francesa. E, na verdade, ali, na atuação dos Vietcongs, você já tem um momento ali da Guerra do Vietnã, que vai ser posterior a essa questão aí da Guerra da Indochina. Por isso, se a gente for ver, né, aqui a gente tem a lista dos países da Ásia que foram se libertando, né, dos seus colonizadores, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, a partir de 46, né, e aqui nós temos aí quem se libertou da França, Inglaterra e por aí vai, né, de 46 até 79, você vê que é um monte de gente que vai puxando o carro da Revolução e vai se libertando dos seus países colonizadores, e a gente vai ver então que, dentro desse contexto, aquela que mais se adequa ao comando da questão realmente vai ser essa, a letra C, quando fala que os dois fatores que contribuíram para a emancipação política na África e na Ásia foram o nacionalismo de organizações civis, que justamente levou a esses movimentos emancipacionistas que a gente falou, o próprio povo ali na África, na Ásia, puxando o carro da revolução, puxando ali a luta pelas suas independências, pela sua autonomia, e o princípio de autodeterminação dos povos, que era defendido pela ONU, é outra situação também que vai entrar, porque, afinal de contas, a gente vai ver que depois da Segunda Guerra Mundial foi criada a Organização das Nações Unidas, né, que é a ONU, e ela também vai ter como referência a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que vai trabalhar exatamente essa ideia do direito, né, à vida, direito à liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir, todas as liberdades, né, individuais, direito de sair do seu país, direito de voltar, ou seja, os direitos em geral que são considerados direitos humanos e que vão também permear essa discussão sobre o direito de autodeterminação dos povos, né? O direito de não sermos dominados, de não sermos subjugados, de podermos fazer esse autogoverno. Então isso tudo ali vai estar dentro desse cenário. Inclusive a opinião pública europeia, como a gente falou lá atrás, se posicionava contra a manutenção dessas colônias, muitos defendiam exatamente isso, que era uma contradição, né, falar de autodeterminação, a própria ONU falar disso, e continuar a manutenção dessas colônias. Isso contrariava o que a própria ONU dizia. Então, parte da opinião pública europeia defendia isso e se posicionava contra a manutenção dessas colônias na África e na Ásia, e aí teve esse cenário também que contribuiu para essas descolonizações. Então, é dentro desse contexto que a gente vai responder, letra C vai ser a nossa resposta. Show de bola, pessoal? Então é isso. Na aula de hoje, nós vimos um pouquinho sobre as descolonizações na África e na Ásia, que são assuntos importantes para o vestibular da UEA. E aí, você que está acompanhando a gente, não pode deixar de seguir o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Um super abraço para todo mundo e até a próxima!